Engenheiro Domingos Simões Pereira, nós na CPLP temos algumas das economias mais frágeis do nosso planeta e eu incluo nisso neste momento a economia de Portugal também, repare-se. O que é que a CPLP pode fazer? Uma das vias que tem sido sugerida por vários pensadores aqui em Portugal é de facto um reforço da CPLP, um reforço da cooperação, uma definição de uma nova área económica ou financeira. Eu penso que sim. Eu queria começar por agradecer esta atenção de me convidar e poder partilhar realmente o meu sentimento em relação a isso. De facto, a CPLP pode ser e deve ser, e nós achamos que é mais do que um espaço para nós removermos as nossas nostalgias, o facto de termos identidades próprias muito comuns, muito próximas. Eu penso que este fenómeno da atual crise alerta para o facto de existir um espaço, uma comunidade de povos, uma comunidade de oportunidades. Porque lá vamos encontrar países com níveis de desenvolvimento muito diferenciados, com conhecimentos em nível da ciência e da tecnologia muito diferenciados. Mas, sobretudo, há um pormenor que, neste caso, é substancial e é importante. É o facto de ter uma população importante, ávida de consumir, mas que tem capacidade e tem recursos suficientes para tornar, não é, esse domínio, essa oportunidade, algo rentável, algo funcional. E, por isso, a situação realmente interpela os nossos Estados a transformar o espaço da CPLP num espaço dinâmico, onde, através da língua, através dos nossos laços comuns, a economia realmente possa funcionar. E é por isso que parece-nos evidente que sobe de tom esta atenção em relação à CPLP, que tem sido um processo já de algum tempo. Houve, em tempos passados, a proposta de alguns líderes, nomeadamente uma que veio do seu país natal, da Guiné-Bissau, de se tentar criar uma espécie de um espaço financeiro próprio, com inclusivamente uma moeda de troca, estilo como a França tem o franco CFA, em algumas das suas zonas de influência em África. Isso nunca seguiu para a frente. Portugal sempre se escudou na questão de que, bom, agora temos o euro e temos regras próprias. Agora, face à crise, tem notado alguma vocação para a abertura nesse sentido? Não, eu penso que primeiro é preciso esclarecer que estas dinâmicas de organizações como a CPLP, infelizmente, não podem ultrapassar as dinâmicas dos Estados. E o segundo aspecto é que os nossos Estados vão crescendo. Quando a CPLP foi criada há 15 anos, o início, a criação da organização, em certa medida, coincidiu com a criação de alguns Estados. De forma que era necessário esses Estados se consolidarem em relação às suas políticas internas para poderem estar à vontade em propor determinadas medidas a nível multilateral. Este percurso permitiu algum crescimento, alguma maturação, por um lado. Por outro lado, é preciso também reconhecer que Portugal, propriamente dito, também, a nível da União Europeia, procurava um espaço. E, portanto, não era evidente que pudesse levar às costas, permitam-me o termo, outros Estados, tendo em conta que a sua posição na União Europeia não era necessariamente de ditar regras. Por isso, houve um processo de crescimento. Eu penso que perdemos tempo, talvez, se formos pelo caminho de tentar identificar quem era o mais responsável, quem foi menos responsável. Mas eu lembro-me perfeitamente de haver aqui um período em que houve muita discussão à volta de saber se Portugal tinha uma vocação mais europeísta do que atlântica, como se isso fosse uma contradição. Hoje, o que se pretende chamar a atenção é que a importância de Portugal no seio da União Europeia tem a ver com o facto de ter esta vocação atlântica. Mas também ter uma importância muito grande dos outros Estados africanos, precisamente por ter essa ligação com Portugal, com o Brasil e com outros Estados. Agora, o grande debate, o grande desafio é se seremos capazes de, na base deste diagnóstico, encontrar uma estratégia que potencialize não é, a nossa capacidade de fazer negócio, não é, de realizar operações que melhorem a condição de vida da nossa população. Na última reunião, que eu creio que correu, pelas informações que consegui recolher, correu particularmente bem, num clima muito harmonioso e caracteristicamente construtivo até. Foram definidas algumas áreas, por exemplo, de considerar o Brasil como de facto uma locomotiva da CPLP em termos económicos, que é um dos gigantes mundiais, e que é óbvio.
E Angola aparece inclusivamente também como uma outra locomotiva, puxando na mesma direção, espero eu, que em termos de matérias-primas, em termos de capacidade financeira, de resto já está a penetrar em grande força em Portugal. Este vai ser um modelo. Os 8 estados da CPLP são estados muito diferentes. Então, E desde Timor até o Brasil. É muito interessante realmente, cada um deles traz algo de muito interessante. Como disse, e muito bem, o Brasil assume-se realmente como uma potência muito grande. Angola traz este potencial de matérias-primas, mas não é de descartar também a importância que o próprio Cabo Verde, claro, com a sua forma de apostando em recursos humanos e numa política de desenvolvimento de serviços, tem conseguido realmente levar. E por isso, eu penso que o que nós estamos a assistir é um reconhecimento de que a CPLP de facto tem aqui a obrigação de fazer um pouco mais. Mas eu permitiria voltar um bocado atrás para dizer simplesmente o seguinte: é preciso lembrar que Angola, em 96, saía de um conflito e ainda enfrentava outras dificuldades. Portanto, não houve aqui uma inversão, uma reversão. Houve um crescimento. Progresso. Houve um progresso. E neste momento, os Estados estão em condições de abordar questões que há 15 anos não podiam. Eu penso que depois há uma conjugação aqui muito favorável. Por um lado, nós eventualmente gastamos muito tempo na estruturação da organização. Muita gente achou que estávamos a gastar demasiado tempo num trabalho que era mais ligado aos presidentes, aos ministros, mas foi um trabalho de estruturação muito importante. Nos últimos anos, temos assistido a uma presença maior da sociedade civil, através de fundações, através de universidades, através de associações. Todo o tipo de movimento de sociedade civil hoje se apresenta como parte da agenda da CPLP. E, portanto, a cimeira dos ministros em Luanda permitiu realmente esta fusão. Reconhecer que a organização já cresceu o suficiente para acomodar esta proximidade entre instâncias políticas e instâncias da sociedade civil. E que as agendas têm que ultrapassar agora de forma bastante mais vincada essas agendas que eram mais do domínio cultural, do domínio da língua. Têm que enfrentar desafios que têm a ver com a economia, até porque as nossas economias dos nossos Estados, enfrentam dificuldades muito claras. O que é um paradoxo perante o nível de recursos que está ao nosso dispor. Neste momento ainda haverá crises episódicas, felizmente, de questões de vistos entre o trânsito entre os Estados. O senhor vê essa evolução ter lugar também, paralelamente, da CPLP ser, de facto, um grupo eu não digo de livre trânsito, mas pelo menos de um trânsito mais franco e mais aberto do que tem sido até aqui? Não, vai acontecer e há vocação por parte dos governos. Sim, estamos bastante mais próximos do que estivemos antes. Na verdade, quando isso se iniciou, era mais uma afirmação de vocação, de interesse, de disponibilidade. Hoje são as próprias prerrogativas de desenvolvimento que o estão a ditar. Hoje não são necessariamente os políticos a dizer que é necessário flexibilizar a circulação das pessoas, são homens de negócio que, reunidos na Confederação Empresarial, começam a reclamar a existência de um espaço de livre circulação. Hoje são académicos que começam a dizer que não faz sentido realmente estarmos presos a leis quando temos a necessidade realmente de intercambiar o conhecimento e experiência. Hoje são jornalistas, por exemplo, quando temos situações de eleições ou a necessidade de cobrir um evento concreto, que realmente já não conseguem acompanhar toda aquela burocracia que está ligada ainda a estes processos. E há dificuldades, por vezes. Mas eu penso que há uma afirmação muito clara no sentido de flexibilizar esses mecanismos e podermos dar realmente um salto qualitativo. Hoje em dia havia, por exemplo, a sede de uma CPLP ideal ficar situada onde? No Brasil? Não, eu diria situada em cada um dos nossos Estados. Eu não penso que a centralidade de Portugal esteja ultrapassada. Eu não penso. Penso é que cada um dos Estados tem que ter uma política virada também à CPLP. E deixarmos de, no princípio, dizermos que não existe uma metrópole periferias, mas muitas vezes, na prática, estarmos a reclamar exatamente isso. Eu penso que hoje vemos os Estados, de forma bastante mais à vontade, assumir também responsabilidades em relação à CPLP. Não há ninguém que tem mais responsabilidades do que outros na condução desse processo, na divulgação não só da língua, mas da promoção da cooperação entre os nossos Estados. É isso que tem que acontecer de forma mais
convincente, de forma mais eficiente. Para a CPLP ser de facto... É uma organização prestigiada hoje. Eu penso que sim. Eu sem qualquer... Internacionalmente? Internacionalmente, o papel que a CPLP tem desempenhado na situação da Guiné-Bissau, no acompanhamento destes mecanismos, por exemplo, quando falamos da questão da crise, Portugal sediou a reunião entre a Europa e a África e de lá para cá a CPLP tem desenvolvido discussões muito interessantes, por exemplo, em relação ao cumprimento das metas de desenvolvimento do milénio. Não só a nível dos Estados, como a nível de estruturas de sociedade civil. E hoje vamos encontrar contributos muito importantes para a compreensão de fenómenos e da forma como abordar esses fenómenos que de algum tempo atrás não seria realmente possível. Portanto, faz, por exemplo, sentido um homem de negócios que queira expandir-se para alguma das zonas da CPLP, abordar a CPLP em Lisboa primeiro? Sim. Sim, faz sentido. Já existem mecanismos suficientemente... Nós estamos a discutir, é que a proclamação de vontades não tem faltado. O que nós dizemos é que pessoas vocacionadas para áreas concretas têm que pôr à prova os mecanismos que são criados. E isso é rápido, hoje em dia, esse acesso. Ou seja, eu não quero aqui afirmar algo que não posso garantir. O que eu estou a dizer é que, não sendo tão eficiente como nós pretendemos, experimentando o processo, e quando nós encontramos barreiras, sermos capazes de utilizar os mecanismos que estão a nosso dispor. Eu vou dar só 3, 4 exemplos. Quando nós falamos por exemplo, do Código de Investimento, é importante saber se o Código de Investimento que está em cada um dos nossos países é favorável a um homem de negócios de um outro espaço. Falamos da Lei do Trabalho, Moçambique acabou de fazer uma revisão da sua Lei do Trabalho. É preciso que alguém o experimente e perante dificuldades possa colocar os problemas e nós podermos confrontar os Estados. O senhor tem um acesso privilegiado aos governos? Eu tenho um acesso privilegiado, mas nós queremos que também as confederações empresariais tenham acesso privilegiado. Hoje estamos no processo de criação do Conselho Económico e Social, não é? Que vai ser, em certa medida, uma fusão entre o Conselho Empresarial, que agora já é uma confederação, a Associação dos Sindicatos. Temos um fórum da sociedade civil que vai se reunir pela primeira vez. Ou seja, há mecanismos ao nosso dispor. Agora, tudo isto fica uma mera proclamação de vontades quando não são confrontados, quando não são experimentados. Quando não é exercitada no terreno. Não é exercitada. Tenho uma última pergunta e gostava de ouvir a sua leitura. Como é que o senhor vê, e há sempre uma ponta de ironia nesta situação, um banco português ser comprado por Finança Angolana? Eu acho isto muito positivo. Eu às vezes me choca quando me apercebo de um sentimento de alguma contrariedade ao isto acontecer. Eu penso que isto é uma evidência da dinâmica de um espaço onde há mais afinidades do que exclusivamente uma componente financeira e uma componente económica. Nós estamos, com este tipo de práticas, a dizer que nós podemos realizar negócio. Nós podemos expandir os nossos horizontes de é um nível técnico que surpreende, provavelmente. Bom, surpreende só porque estas dinâmicas... Bom, o choque que a partir de 2008 tornou-se mais evidente, apanhou muita gente de surpresa, mas se lermos a história económica e financeira, vemos que é um ciclo que nos obriga a ajustes, que nos obriga a definir novos mecanismos da relação económica internacional, que, bom, vem nos apanhando de quando em vez desprevenidos, mas a virtude do homem é exatamente adaptar-se a isso. E se no espaço da CPLP nós encontramos respostas, o pior que nós podemos fazer para servir as nossas comunidades é sentirmos-nos condicionados por meros sentimentos. E esta, na verdade, é uma resposta dentro da CPLP, não há dúvida. Quando um banco ou uma sociedade angolana, não é, se apropria de determinados capitais em Portugal, nós não estamos aqui perante uma decisão política. Estamos a reconhecer que essa sociedade tem capacidade para o fazer. E acabou. Se tem capacidade para o fazer, executou-a. Não é? E está a dar emprego às pessoas e a criar manter emprego em Portugal. Oportunidades. Qual é? Muito obrigado por ter vindo aqui a este Jornal das 9. É sempre um prazer tê-lo aqui, o engenheiro Domingos Simões Pereira, que é o secretário executivo da CPLP. Este é o Jornal das 9.